Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica. Nós estamos no quarto trimestre de 2023, a lição de número 10 de dezembro de 2023. Nós estamos falando nesse trimestre aí sobre missão, né? O ID do Senhor, a ordem imperativa, a comissão, a grande comissão, né? Que devemos pregar o Evangelho a toda criatura, em todo mundo. Então nós estamos aqui, vamos dizer assim, no grosso da coisa, né? Nós estamos na hora mais importante, assim, essa lição vai falar da importância maior, eu acho assim, do Evangelho, que é a janela 1040, né? Ou seja, a gente pode até encaixar aqui também, né, nisso aí, lugares que o Evangelho não entrou ainda, né? Então a janela 1040 é uma área que é de difícil acesso do Evangelho, né? As pessoas, onde o Evangelho é perseguido, no caso, não tem permissão, não tem livre acesso, né, para ser pregado a Cristo, né? Então, é por isso que eu digo que a importância é maior aqui. Então, aqui o assunto da nossa lição de hoje, o desafio da janela 1040. Aqui só por esse nome já dá de você entender. Desafio, que é você acessar esses lugares, esses países, né, onde o Evangelho não tem autorização, né, ou que seja meio que liberto, livre para ser pregado, né? Então existe perseguição, existe de todas as formas, né? E isso a gente vai, no decorrer aqui dessa lição, a gente vai falar sobre isso. Mas aqui o texto áureo diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos capítulo 15, o versículo 20. Isso aqui o apóstolo Paulo dizendo que não é para o Evangelho, ele não fazia de tudo para não pregar onde já tinha alguém pregando. Ou seja, ele achava mais necessário pregar onde o pessoal não conhecia Cristo ainda. Então, é o caso da janela 1040, que milhões e até bilhões de pessoas nem conhecem a Cristo, sabem nem o que é isso aí. Então é isso que nós precisamos nos esforçar, né, e pregar. Então veja aqui, verdade prática. A janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Então, desafio anunciar nesses lugares. E aí eu entendo assim que aqui é onde a gente fica meio que disputando. Um prega de um jeito, tem uns que pregam só para fazer uma espécie de comércio, né? Outros para contender, para criar contenda e às vezes querendo mudar o Evangelho que já foi pregado, né? Então, onde há essa disputa de pregação do Evangelho e aonde é tão necessário fazer conhecido Cristo, né, que é esse lugar aqui. E às vezes nós ficamos aqui dentro se debatendo e lugares onde as pessoas estão sedentas ou nem conhecem, tem nem ideia de quem é Cristo, nós não pregamos, né? Então é que a gente possa ter esse desejo de alguma forma você investir
dá um jeito de... Não é como a lição toda fala aqui de missão, e todo mundo sabe quando fala de missão, é você orar, contribuir. Aí a questão de nós fazer aqui, investir na janela 1040, não é uma questão de ir, é uma questão de alguma forma. Aqui na lição vai falar a respeito de oração, que é o principal e que todo mundo pode fazer, que a gente até comentou em outra lição sobre isso. Sim. Você não pode dizer que não pode orar, porque só é abrir a boca, pedir a Deus e falar. Então, e é importante, porque vai falar aqui na lição que Deus, você começa a orar, você começa a despertar, você começa a enxergar a necessidade, né? E você começa a achar a brecha, a maneira, se abre as portas para você ir, continuar orando e investir. De alguma forma, você ou até ir, né? participar diretamente, através da contribuição e essa oração, que é um suporte. A oração é o suporte que nós cristãos aqui, que estamos nesse conforto, podemos dar àqueles cristãos que estão lá sendo perseguidos. E olha que é uma arma poderosa nessa questão missionária. É na obra de Deus, mas não estamos falando de missão. E o próprio Jesus falou exatamente nisso. Orai ao Senhor da seara para que envie obreiro para a sua seara. Né? Ele disse, a seara é grande e os obreiros é pouco. Cadê gente para pregar para esses bilhões de pessoas, que aqui vai dizer até a quantidade, né? Sim. Quase mais de 2 bilhões, né? Ou é 3? Vai falar aqui, eu esqueci aqui, eu li. Mas é assim. Então são bilhões de pessoas aqui que estão precisando. Mas nós precisamos orar para que o Senhor envie. É uma coisa assim que as pessoas podem ficar pensando, mas por que Deus não faz isso? Mas não é nós que temos que fazer. Então a obra de Deus, ela deixa uma confusão nisso aí na mente de um ser humano que é natural. É por isso que quando você ora, desperta. Ah, vou enviar o fulano. Vou falar com ele, ver se ele vai. Ou eu vou pedir para fulano para mim ir. Ou eu vou continuar orando. O negócio está... Agora eu enxerguei a necessidade. Então é isso aí. Vai se abrindo a coisa, porque é uma coisa, a obra é feita por humano, pessoas que faz a obra de Deus. Enviar obreiro para a sua seara. É dele a seara, porque o reino é dele. Mas com esse tipo de atitude, de oração, começando por aí, é que nós vamos acessar esse reino, enxergar a necessidade de entrar nesse reino e como entrar. E ajudar. Como ajudar? Ser um obreiro, né? Então fica difícil de... Precisamos ter consciência disso, né? Todo cristão. E, de alguma forma, se inserir nessa missão, né? Com certeza. Porque a partir do momento em que essas lições chegam para nós, que esse conhecimento chega, aí já não somos mais pessoas ignorantes em relação a esse assunto. Então já temos conhecimento da necessidade, e não custa você tirar pelo menos 10 minutos, começando pela oração, começando a interceder por essas nações, por esses países e por esses missionários e pelos cristãos que estão ali, às vezes até escondidos. Exatamente. Porque eles não podem, de forma alguma, anunciar a sua fé, proclamar a sua fé. Não tem liberdade para isso. E assim, como está no Brasil aqui, né? Começou a perseguição, como? Aí vai falar aqui na lição, que aqui começou agora há pouco, essa perseguição através de leis, né? Que é proibido Exatamente. Isso, aquilo, outro. O que é uma lei? É proibido você orar num lugar público. Aí ele te prende nisso aí, que você impede de você fazer isso, né?
Então, as leis, ela que vai sendo criada por homem, que permite o inimigo usar ele vai bloqueando, com a sua astúcia, ele vai bloqueando o caminho de um cristão, vamos dizer assim, os princípios bíblicos, porque uma vez quebrado, você fica fora, você não tem ação, você não tem poder de Deus para fazer coisa nenhuma, porque quebrou um princípio. Aí aquela coisa, o que é quebrar um princípio? Você pode ser impedido de exercer aquilo lá, fazer aquilo lá de forma correta, mas você também não é obrigado a concordar, né? Agora, você mesmo não concordando, você se salva, você já sabe, e você não concorda com aquilo, você não vai fazer aquilo lá. Mas você é impedido de dizer para as pessoas não fazer aquilo lá. Ou seja, você está salvo porque você se retrai, fica ali, mas discordando. Então você está com Deus, que é os 7.000 que não se dobraram a Jezabel. Mas aqueles 7.000 não puderam pregar para os outros. Você está impedido. Não, aqui não pode, não tem religião. Aqui não sei o quê. Aqui, aí colocam a lei lá do aborto, vamos dizer assim. Aí você exerce isso aí, ou não pode ir contra porque você está contra uma lei do país. Você não pode estar pregando que não pode, ele te prende nisso. Então tem esses detalhes aí, que esses países aqui, muitas vezes, eles não perseguem mesmo. De prender, não sei o que lá, ou ver, pregar, não pode pregar aqueles... Não é impedir através de lei. Ele te joga dentro de um quadrado lá que você não pode sair. Porque a lei te prende naquilo lá. Né? Tem país aí comunista mesmo que ele é proibido adorar qualquer outro Deus. A não ser lá na religião deles ali. Uma religião cheia de falhas, quebra de princípio de Deus. Que aí você fica errado. Aí você não tem Deus na vida porque você está quebrando os princípios. Se é que você concorda. Né? Aí você não pode dizer para os outros não concordar. Está entendendo? Então ele vai te prendendo nesse tipo de coisa, assim, né? Que é complicado. Mas pode... Então essa lição já é, na realidade, é como se a gente estivesse saindo de uma sessão de lições bem leve e agora, Sim. propriamente dito, nós estamos diante de uma realidade no mundo, e desafio fala de uma dificuldade extrema, né? Aí a gente tira essa palavra dificuldade, porque isso já é uma palavra tão pesada, quase me trazendo um sentido de impossibilidade. Aí eu estou diante de uma grande dificuldade. Talvez eu nem supere. Então a gente não leva para esse extremo, mas a gente coloca desafio, que os desafios na nossa vida, na vida dos missionários, na vida daqueles que estão inseridos nessa realidade de missões, de fazer missões, eles talvez ultrapassem e muito as nossas forças, as nossas limitações. Mas quando nós falamos essa palavra desafio, nós estamos dizendo, por maior que seja esse desafio, existe um Deus tão poderoso que investe com tanta bondade nessa realidade aqui, que eu não posso dizer que é impossível, que eu não posso dizer que eu não consigo, de forma alguma. Deus tem um propósito na vida do ser humano para salvação, e Ele pode gerar esse amor no coração dos cristãos para amarem a obra dEle, para amarem a missão, e orarem, investir e fazer aquilo que está ao nosso alcance. O único problema nosso, principalmente da nossa nação, é que nós estamos muito acomodados, nos sentindo muito confortáveis, porque a nossa cultura prega isso. Às vezes a gente vai para um culto,
Se as centrais não estiverem funcionando perfeitamente, a gente reclama do calor. Se chega um irmão a mais e aperta o nosso banco, a gente já reclama do espaço. E a gente não tem ideia do quanto essas pessoas sofrem para manterem-se firmes na sua fé. Às vezes tem que ser escondido em caverna, são sequestrados, tem uns que são torturados, dependendo do país. Tem países aqui que matam mesmo. Basta você confessar Jesus como Salvador e isso ser publicado de alguma forma, que já é um indicativo E às vezes para perseguição. Tem países que matam. Os cristãos são muito perseguidos nesses países. Aqui na nossa lição é importante que eles, né, colocaram o mapa mundi aqui e janela 1040, porque quando a gente for para os objetivos da lição, a gente vai ver, tudo vai estar relacionado à questão janela 1040, janela 1040, porque no mapa mundi aqui está feito essa demarcação em retângulo, né? Esse meio aqui é uma composição de vários países onde há maior necessidade da pregação do Evangelho, onde existe maior perseguição para aqueles que se denominam cristãos. Aí ele pega aqui a janela 1040, por que 1040? Está aqui, ó, feito a divisão no paralelo 10 graus do Equador, aí vem até o paralelo 40 graus do Pacífico, aqui 1040. E aqui estão os países onde existe uma população imensa, que durante a lição a gente vai estar... Está sendo tratada pelo comentarista. Índia, China, essa Saudi Arábia, Irã. Então são países muito populosos, onde existe literalmente uma resistência religiosa, porque o Deus que se prega, o Deus que é aceitável é o hinduísmo, o islamismo, o budismo, cristianismo, não. Então essa lição vai nos mostrar o nível de perseguição nessa... E é população, nós estamos falando de uma população, inclusive o índice de missionários que vão quase a metade para esses países é mínimo. Dizem que não chega a 8% do índice mundial, de todos os missionários que são enviados, não chega a 8%, ou se chega no máximo 8%, os que vão para essas regiões aqui, porque de fato é desafiador. Então nós estamos vendo aqui qual é a realidade do mundo. Então a gente pensa, o Brasil uma nação cristã. Então enquanto temos esse privilégio, podemos aproveitar muito bem isso e sermos de fato cristãos autênticos, mas existem muitas dificuldades para se dizer ser cristão em outros países. E isso é algo que dói até, né, os nossos corações, porque Jesus é a pessoa mais importante para qualquer ser humano, qualquer pessoa que prova desse amor e dessa bondade, que conhece a Jesus de verdade, a vida é transformada, a vida é mudada. E o que é mais complicado, assim, que essas nações sofrem muito, né, pobreza mesmo. Porque está debaixo de uma maldição, né? Você tem que entender que aonde Jesus é glorificado, é exaltado o seu nome, é abençoado. Isso aí está na Bíblia, não tem quem tire isso aqui. Então, você vê que aquele que te abençoar será abençoado, o que te amaldiçoar será amaldiçoado. Deus disse a Abraão
e todas as famílias da terra serão benditas em ti ou malditas. Tem que entender esse lado aí. Então, veja que esses países que é impedido da população conhecer a Deus, ele vai buscar a bênção em quem? Porque, na verdade, toda a humanidade está desligada de Deus. Toda a humanidade é caída. Caída no sentido de não tem parte com Deus, no sentido de obediência, de salvação. Não tem vida. Aí essa população ela fica sem bênção de Deus. Apenas vivendo uma vida numa vontade permissiva de Deus, mas não numa vontade plena de Deus. Então não existe bênção. Né? Então essa família, ela sofre muito a miséria mesmo, a pobreza, porque eles não têm como buscar. Então você vai vendo, exemplo, a vida da gente é curtinha com relação à existência do homem, aí 6.000 anos, e a gente vive aí 100 anos no máximo. Então a gente vê que, mas um pouquinho de tempo que a gente vive aqui, a gente vai vendo as mudanças. Né? Você vê uma cidade, só dar um exemplo aqui para você entender o que eu quero dizer. Nessa questão de bênção ou maldição. Aqui a cidade aqui, Santa Catarina, aqui, Camboriú, é abençoado ou não? Você vai ver os maiores arranha-céu, ouvi dizer que até da América Latina tá lá. Os maiores, e tem 2 torres lá que, meu Jesus, é uma coisa imensa. Aí você vai ver como cresceu aquilo lá, tudo, né? Aí, bênção no sentido dinheiro mesmo, no sentido né? Bênção física mesmo, terrena, sentido material. Então você vai, por quê? Porque umas décadas daí, umas décadas, foi adorado o nome do Senhor de verdade. Deus abençoou, mas essas bênçãos já estão sendo transferidas. Aí você já vê, já começa a vir um alerta lá em cima. Nós estamos enxergando isso, claro. Já veio umas enchentes terríveis aí para cima, o negócio já não vai funcionar mais direitinho. Porque as pessoas começaram a levar aquilo lá, aquela adoração de Deus por outro caminho. E todo mundo sabe o que eu estou dizendo aqui, quem acompanha o Evangelho. Aí a coisa já começou a dizer, por quê? A bênção que Deus deu, a riqueza, vem tudo, o chama de turismo, de tudo enquanto, atraiu os vaidosos. Vê se tem um crentezinho, humildezinho, humilde que eu digo não é no sentido de não ter dinheiro, não. É no sentido de obedecer a Deus mesmo. Necessitado de Deus que busca todo dia numa torre gêmea daquela lá, aquelas torres lá. Caça lá, se tiver, então mostra. Não é só pessoas da alta, aí que não tá nem aí com Deus, para adorar de verdade. Então vai atraindo essa riqueza mundana, vai transferindo, transformando essa adoração a Deus, a adoração à riqueza, à beleza do lugar. Então vem acompanhando já a desgraça. Não tem como. Sentença. Então, num lugar desse aqui, como é que vai ser abençoado? Aonde é proibido de alguma forma, seja proibido mesmo o Evangelho, ou seja através de lei, ali de uma astúcia cilada do inimigo, que trabalha com a sua astúcia para de alguma forma não ser anunciado o Jesus. Ele permite outros, anuncia qualquer outro tipo de religião, mas o Jesus literal, vamos dizer assim, verdadeiro, não é proibido. Então você vai ver que essas astúcias aí estão entrando no Brasil também. Maneira, prende ali numa lei, não pode isso, isso aqui não pode fazer, e vai amarrando, rapaz, e eles assinam lá, depois de feita a lei já era. Quer dizer, você vê isso claramente, né?
nos últimos dias. Mas graças a Deus que nós ainda temos liberdade, mas que nós venha, todos nós, orar, né? Principal. Abrir o nosso coração e diz, mas como é que eu vou? Tem nada a ver com isso, eu não vou conseguir fazer nada, consegue. Você já está fazendo, se tiver a favor. Então daqui a pouco você pode dizer assim, poxa, mas só eu orar, eu vou fazer alguma coisa, numa população tão grande dessa aqui, quem sou eu para orar e Deus fazer alguma? Mas está fazendo já. Se você tiver a favor, você começa a apresentar a Deus e você pode pensar um pingo d'água no meio do oceano, a tua oração, a tua palavra. Mas funciona mesmo, né, mesmo? É verdade. Isso aí eu tenho um testemunho para dizer disso aqui. Você fica, vai para o culto, vem do culto, vai ali, vai para lá, lê Bíblia, não sei o quê. Mas é um negócio meio vazio. Você pode fazer isso no natural. Mas quando você diz, Jesus, eu preciso me acordar. Tem alguma coisa para mim fazer? Eu quero fazer. No outro dia você não dá conta, tem que escolher qual é o serviço para fazer. Quando você se apronta. É como que você esteja no exército, mas só está comendo, bebendo. Cadê as espingardas? Não tem nada não, vai. Então você não se apronta para o serviço. Sabe aquela coisa de você empregado numa empresa, mas você fica se escondendo do serviço? É isso aí. Então no reino do céu você tem que se aprontar. Então eu já tive experiência disso, que você vai relaxando, sabe aquela coisa do jumento velho vai andando com a carga e daqui a pouco está dormindo em pé, com a carga na costa? É isso aí. Não está produzindo nada. Aí a gente tem que dizer, Jesus me acorda, né? É assim ou não? Verdade. Às Aí vezes aparece. a gente se distrai com tantas coisas à nossa volta e esquece do que é eterno. Exato. Mas Feliz, tem serviço. O salmista fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pois é, e precisamos dizer isso para o Senhor mesmo, querer, Jesus, eu estou aqui, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero pregar exatamente onde o Senhor não está, não falar do Senhor ainda, eu quero fazer isso. Então, a gente tem que estar se disponibilizando, e isso voluntariamente, é isso que o salmista Davi disse, né? Dai-me um espírito voluntário, ou seja, eu quero trabalhar voluntariamente, sem barganha. Quando olhamos para sem procurar. Quando olhamos para um tema como esse, aí o que vem à nossa mente é que o mundo está preparado para receber o Evangelho. Mas se nós cristãos estamos preparados para anunciar esse Evangelho? Exato. Porque muitos são os cristãos, mas será se todos estão dispostos a compartilhar a sua fé? Né? Então, é algo para se refletir, porque exatamente. Jesus contou e conta com a igreja. Claro. Então, em todos os evangelhos diz, vai lá, anuncia o que eu disse para vocês, fala às nações, e eu estou com vocês. Vai lá, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai e diz, os 4 evangelhos estão falando para nós. Vai lá e diz. Eu vou buscar o revestimento do alto, revestimento de poder, para pregar o evangelho, expulsar demônio, curar enfermo e pregar o reino do céu. Está em todos, o ID do Senhor está dizendo lá. Agora eu quero, né? Aí você vê essa verdade prática. A janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Então, exatamente, coloca diante de nós. Aí, não posso ir. Só é orar, meu. Vamos trabalhar, né? Vamos à leitura bíblica em classe? Sim. Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Exatamente. Então veja aí o apóstolo Paulo pedindo oração, né? Aí você vê que ele diz que é para orar por todos os santos. Quem é? Todos os crentes. Principalmente os missionários. Né, que estão fora, porque tem uns pastores que estão dentro de um rebanho, né? Já estão com as pessoas ali, a maioria crente mesmo ali, só conduzindo. E o missionário é como que ele seja assim um vaqueiro. É que ele vai buscar a ovelha lá no mato, ele é o pastor, mas um pastor que vai buscar, né? E vem, traz a ovelha e joga no aprisco, lá para o pastor cuidar, né? Dá de se entender dessa forma, que é o evangelista, aquele que vai evangelizando, é como que seja uma frente de trabalho. Ele vai na frente de tudo, né? É como que seja um trator que vai abrindo a mata, arrancando os tocos, né? Fazendo aquela parte grosseira, pesada. E depois vai ser, o pastor vai cuidar dessa ovelha, que é exatamente o patrol ali, aqueles equipamentos que vão fazendo o acabamento da estrada. É como que seja assim. Cada um tem importância, e muita importância no reino, né? Cada um tem importância, mas esse arrancador de toco, que é esse que vai na frente, ele vai enfrentando tudo, né? É a parte mais difícil que tem, que é exatamente você entrar nos lugares, nos vilarejos, né? E você pregar para aquele que não conhece, ele está cru, totalmente cru, que é exatamente o que eu estou dizendo, de arrancar toco, de arrancar ali, né? Então, começar um trabalho, né? É como você pega a madeira bruta para fazer um móvel, né? Você vai cortar isso aí para depois arrastar para o lugar, para depois começar polir isso aí tudo, né? Que isso aí já é um trabalho do pastor, depois de já estar lá no lugar. Ele vai transformar essa madeira num móvel, né? Mas trazer o tronco para lá que é o difícil, né? Então é como um trabalho de um evangelista, né? Talvez essa mensagem nem desperte as pessoas que estão fora disso, fora dessa realidade, até mesmo crentes. Eles podem se questionar, o que isso vai como que eu vou me motivar a enfrentar tais desafios? Quero falar que a realidade de se pregar o Evangelho, de se ter paixão pelas vidas que ainda não conhecem a Jesus, isso é algo que o Espírito Santo coloca no nosso coração quando nós temos essa disposição de amar a Jesus e de servi-lo. Afinal, Jesus já se entregou por nós, e até que ponto nós estamos dispostos a nos entregar por uma causa tão nobre, por uma causa tão linda e eterna. Então, sobre a questão de eu não sou atraído a isso, eu não gosto, eu não quero, o Evangelho, ele não nos propõe a viver o que queremos, da forma que queremos. A proposta do Evangelho é: eu conheci o Senhor, provei e vi que Ele é bom,
Eu tenho essa fonte de água viva jorrando no meu ser. E eu direi para quem eu puder, em alto e bom som, prove também. Né? Exatamente. Então o evangelho ele é para quem de fato já desfrutou e desfruta dessa riqueza, que não existe nada na terra que possa comprar sua alma. E o nosso chamado, a nossa missão na terra, ela é intransferível. Deus chama individualmente e eu não posso pagar ninguém para cumprir a missão que eu mesmo, só eu posso cumprir no reino. Né? Então, isso Verdade. é orar para que o Espírito Santo nos desperte, traga à nossa mente, ao nosso coração, toda uma sensibilidade para sentirmos e ouvirmos o grito de quem está lá fora. E às vezes nós podemos sim atender isso a partir da nossa disposição, da nossa entrega. Nos entregamos ao Senhor a nossa vida e Ele vai nos encaminhar a resolver algum problema. É isso? É. É um Aí, objetivo aí, os né? objetivos da lição são 3. Primeiro, conceituar a janela 1040, pontuar os principais desafios da janela 1040, elencar as estratégias para alcançar países da janela 1040. Exatamente. Introdução. Introdução da nossa lição. Na lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, a janela 1040. À luz de Efésios, capítulo 6, versículos de 10 ao 20, perceberemos que estamos de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 1040 nos apresenta 2 grandes desafios. Primeiro, o da necessidade humana e segundo, o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Exatamente. Desafio, essa é a palavra-chave. Exatamente. Desafio necessita de habilidade, né? De interesse e de habilidade para você, no caso aqui, de busca mesmo em Deus, ter estratégia, né? Para superar isso. Para Deus te dar a maneira. Aí você vai ver isso nos homens de Deus antigos, aí, principalmente nas questões guerra, né? Como uma pessoa como Josué, pessoa como ali principalmente Davi, que guerreou demais. Né? Então, as estratégias que Deus dava. Não vai, faz assim, dessa forma vai dar certo. Eu te dou na tua mão dessa forma assim. Então, a gente tem que se colocar à disposição, mas ter a humildade de buscar essa estratégia. E Deus vai dar mesmo. Quando você já vê, você já está dentro, já está fazendo já. Porque Deus é assim, as coisas de Deus é como... Tem hora que você sai do natural, você fica mesmo como que seja no sobrenatural. É como que seja transladado a coisa, seja uma coisa... É exatamente nesse sobrenatural mesmo, de você não ver quando fez. Ah, eu já fiz. Mas como fiz? É assim. Então, assim como você pode ser também usado pelo inimigo, quantas pessoas não já ouviu alguém, um preso, dizer: rapaz, eu não sei como eu fiz isso. Para mim estar aqui, não sei, porque nunca pensei de fazer isso, um crime desse aí, estar aqui, eu não sei como fiz, não. Então, porque o inimigo usou. Deu lugar e usou. Agora dá lugar a Deus. Tá ver Deus te usar e você dizer: como eu fiz isso? Como foi que eu ajudei na janela 1040? Como?
você ajuda, se você se colocar à disposição, né? Vamos no primeiro... Primeiro tópico, uma batalha espiritual chamada de janela 1040. Então, acima de qualquer batalha física, social, a espiritual, ela está acima disso. Primeiro subtópico, uma verdadeira batalha espiritual. O texto da leitura bíblica em classe de Efésios 6, dos versículos 10 ao 20, nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso, estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Efésios 6:11. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nessa peleja. Exatamente. Aí você vê quando Paulo diz ali no primeiro versículo, né? De Efésios 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. São coisas que nós não podemos brigar no natural, não. Tem gente que ele quer fazer missão ou pregar o evangelho naturalmente. Como quem está ensinando num seminário de profissional aí qualquer, dando uma palestra. Não é assim não, você está lutando no mundo espiritual. Ou você pode pegar ser de uma forma reprimido nisso aí, sei lá, pelo inimigo, perseguido, né? E de forma que você não pode reagir, não tem reação contra o inimigo. Você perde a batalha facilmente, porque você vai no natural. Mas se você buscar em Deus verdadeiramente, você vence a batalha, vai ter fruto, vai ter produtividade, vai produzir. Né? Exatamente. Porque é em Deus, nós estamos fazendo o trabalho do reino do céu, não é um trabalho terreno. O trabalho terreno você vai fazer o que é natural para comer, beber, vestir, né? Então a pessoa tem que entender esse lado aí, trabalho natural, espiritual. Né? Exatamente. Essas armas não são a arma literal, mas armas poderosas em Deus, como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para desfazer as fortalezas. Exatamente, poderosas em Deus, né? Então vamos aí. Segundo subtópico, nessa batalha devemos usar armas espirituais. A partir do versículo 14, né, da carta aos Efésios, que lemos agora há pouco, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos. Cinturão, fala da verdade. Couraça, fala da justiça. Sapatos, fala da prontidão para pregar o evangelho. Escudo, fala da fé. Capacete, fala da salvação. E espada, fala da palavra de Deus. Ora, note que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Efésios 6:12. Pois é, você vai ver aí que começa com a verdade, né? O que é verdade? É o próprio evangelho. O evangelho, ele é a verdade. É Cristo. Né? Porque Jesus é a palavra, que é exatamente a verdade. Começa por aí, depois vem a justiça. Você é justificado porque está falando a verdade. Você está dentro da verdade. Você está dentro da luz, está dentro da salvação. Está dentro do reino do céu. Então você é justificado. Então você tem uma coraça de proteção. Está protegido. Aí você entra aí com o escudo da fé, sapato do evangelho, escudo da fé, né? Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Também que é a defesa. Aí a palavra já, você está dentro de uma verdade e você está usando essa palavra para se defender. Né?
Então é isso aí. O soldado romano, ele se utilizava de todos esses equipamentos antes de encarar a guerra. Como crentes salvos na pessoa de Jesus, nós temos todas essas armas disponíveis para nós espiritualmente. Hoje você vê tem aquele que acaba se vê, um colete à prova de bala, né? Que é exatamente essa couraça. Antes eles tinham aquela couraça de uma espécie de moeda assim de metal, que se mexia era pesado para danar, tanto Davi nem quis aquele negócio para lutar, né? Então, mas porque a espada não cortava, batia naquele vestido de ferro, como é que cortava? Então tinha que acertar no lugar certo, porque senão tinha um capacete que cobria tudo, batia só no ferro. Então era tudo pesado, mas era protegido. Então era aí ele fala disso, né? Aqui. Nós espiritualmente estamos com. Jesus está nos protegendo. A verdade nos protege, a justiça de Deus nos protege. Então aí você é um escudo, porque você acredita, você tem um escudo. O que é esse escudo? Você rebate aquilo que vem para tirar você da verdade. Pela palavra. Que vem querendo te enganar, de alguma forma te conduzir pelo caminho errado, você rebate isso com o escudo da fé. Não, a minha fé está firmada aqui. Eu não vou para aí. Então é isso aí. Então escudo que apaga todos os dados inflamados do maligno. É uma seta, uma maneira de setar você e você ficar inflamado contra Deus. Entendeu? Você ficar contra o que é certo, os princípios de Deus. Então essa fé quebra isso, esse escudo, ele apaga isso aí. Então a gente vai explicando e vai entendendo, né? Então assim, vamos para o terceiro subtópico, enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Há uma batalha espiritual na atualidade, denominada janela 1040. Essa expressão foi criada para trazer relevância uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ela representa aproximadamente 67 nações, marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vivem quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população do mundo. 4 bilhões. Desse montante, encontra-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. Pois é, aí você vê aí 4 bilhões de pessoas, quase 4 bilhões. Então você vê aí que a necessidade que tem, né? E é fechado mesmo para o evangelho. Embora entre, mas é aquela coisa, todo exprimido. De uma forma, não pode ser assim. Eu mesmo fui na Europa, eu vi como é que é lá. É livre. Você pode pregar o evangelho. Desde que seja trancado dentro de uma casa, ninguém escute lá de fora, tá tudo certo. Lá é desse jeito, o evangelho você não pode estar pregando na rua. E até no rádio prega, lá no rádio. Mas na rua você não pode pregar. Porque não pode falar em rua, lá, gente. Não é como aqui que é livre, acaba sair gritando na rua. Já lá em Israel, tudo é livre isso aí, essas coisas aí. Israel não prende ninguém a fazer nada, ele pode fazer o que quiser, né? Tranquilo. Só tem ordem, né? Ordem de vagabundagem não existe, mas no sentido religião te vira aí. Agora, aí na Europa também, mas assim, desde que tem aquela ordem de você estar trancadinho, não tem uma janela para não ouvir fora. É complicado. Então aqui é que a gente tem essa liberdade, sair gritando na rua aí, de todo jeito, né? Mas muitas vezes as pessoas não querem.
Mas é isso aí. Vamos o nosso intervalo, né? Aí daqui a pouquinho nós voltamos já com o segundo tópico da nossa lição, no nome de Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor te
graças a Deus já estamos aí de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, principais desafios da janela 1040. Primeiro subtópico, a necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes estão ali. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras e pessoas que vivem sob calamidades e ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Por isso, entre nós, não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 1040 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus. Efésios 6:12, Romanos 8, 35 ao 39. A gente tem que orar e se empenhar mesmo para que Deus venha abrir, né, portas para nós entrar cada vez mais aí nessa evangelização, né, desses países que estão fechados para o Evangelho. E somente o Senhor, você vê que Apocalipse 3:8 fala exatamente disso, né? Ele tem a chave que fecha e ninguém abre, e abre e ninguém fecha. E ele diz naquele versículo 8 exatamente como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Não, estou errado aqui. No versículo 8 ele diz que assim como guardaste a palavra da minha... Meu Deus, estou falando errado de novo. Ele diz, como... Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí é exatamente isso. Então, diante de ti, eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Exatamente ele que abre a porta. É isso que eu quero dizer aqui. É que quando nós oramos, guardamos, não negamos o nome do Senhor, verdadeiramente tem paciência para fazer a vontade de Deus, ele abre a porta mesmo para nós. É o caso aqui, que precisa da gente se entregar verdadeiramente, pedindo ao Senhor para ele abrir porta, para usar a gente enquanto é dia, enquanto é hora, né? Isso mesmo. Vamos Segundo subtópico, desafio da perseguição. Embora tratemos da perseguição à igreja na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a janela 1040 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Em Mateus capítulo 23, dos versículos 34 ao 37, podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados por Deus enfrentavam antes e na época de Jesus. Nesse sentido, segundo as informações do portal da missão Portas Abertas, na janela 1040, há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, perseguem igrejas por meio do governo, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 1040. Pois aí, quando eu falei aqui, tem essa perseguição de leis, né, que prende as pessoas, mas existe leis também, principalmente no Brasil está acontecendo, leis que te levam a te prender, a te matar espiritualmente. É exatamente
te prende numa maneira que você quebra. Se você vacilar, você quebra os princípios bíblicos e você fica sem a salvação. Sem autoridade espiritual, perde isso aí tudo, que é as armaduras de Deus, e você perde a tua própria salvação se brincar. Que é exatamente forçar você não obedecer o princípio de Deus. Porque princípio o que é? Colunas, que segura essas armaduras, que te protege. É uma casa que tem as colunas. E tem as outras coisas que não são tão importantes numa casa, né? Mas as colunas são importantes. Se quebrou, não... Então tem princípios de Deus que você não pode quebrar. E muitas vezes essas leis te forçam. Você não é obrigado a quebrar, mas te espremem de tal maneira que às vezes... Então você morre espiritualmente, não é matado mesmo, fisicamente, né? Mas você espiritualmente você morre porque você obedeceu quebrando esse princípio, entendeu? Então é isso aí. Vamos... O tópico 3, estratégias para alcançar países da janela 1040. Primeiro subtópico, orando pela janela 1040. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar suas vidas nesses países que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Outro sim, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para as nossas vidas. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito de povos não alcançados. Portanto, é tempo de orar por esses povos. Pois é, aí o nosso coração fica sensível. Exatamente você começa a entender. Quando você começa a orar, né? É como que você começou a trabalhar num emprego qualquer, começou a ganhar dinheiro para suprir tua necessidade. É dessa forma. Então você orando, principalmente nesse objetivo, você começa a entrar nessa, ver, enxergar essa necessidade e se interessar por isso, cada vez mais. Então é isso que a oração produz. Exatamente te tornar conhecedor do assunto. É isso aí. Te abrindo a mente. Aí torna o coração sensível exatamente porque você entendeu, você compreendeu, você enxergou. Né? E Deus, Ele cria a situação e te dá condição. Quando você se interessa. Além de você começar a entender, você começa a ter coragem. Aí você começa a se interessar e ser capacitado nesse sentido aí. E ser suprido. Né? De maneira que aí ele abre a porta, você vai achar esse caminho de como começar isso aí. Ou seja, como que você mostra o terreno onde você compra esse terreno e você constrói essa casa, como que seja assim. Né? Então Deus, ele vai criando essas situações todas, abrindo caminho para que você possa trabalhar na seara, né? Vamos. O segundo subtópico, evangelização por meio da ação social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda a pessoa cristã. Evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para o evangelho. Assim, um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. 1 João capítulo 3, versículos 17 e 18, Romanos capítulo 12, versículo 20, Filipenses capítulo 2, versículo 4, Tiago capítulo 1, versículo 27 e Tiago capítulo 2, versículos do 14 ao 17.
E principalmente quando se trata de um país como esse aí, né? A pobreza é terrível, né? Aí você pode atrair, né, as pessoas, além de ver uma misericórdia em você, se faz necessário mesmo. Eles estão com necessidade mesmo. Não é uma questão preguiça, né? Irresponsabilidade. Como a gente vê muitos casos, né? Que às vezes até por um paga outros também, porque de tanto a gente ser enrolado, a gente acaba, tem que buscar discernimento nisso para que você não seja injusto, de maneira que pessoas que querem levar vantagem em cima de você, e acaba levando, Deus permite, porque é assim mesmo, Deus permite para que você aprenda mais, né? Mas lá, principalmente nesses países, na África e tudo, você vê uma necessidade mesmo por falta de oportunidade mesmo. É que não tem saída. Né? Não é uma questão de preguiça, de responsabilidade, de malandragem, de malícia, mas é uma questão de falta de oportunidade mesmo. Porque não tem o que fazer. Então a fome é terrível. Né? E isso nós temos que ver, procurar, se puder ajudar. E nesse lado, por meio disso aí, a evangelização se torna mais fácil. E a gente precisa ver, rever isso e ver e tudo, né? É isso aí. O terceiro subtópico, a ação médica missionária. A missão médico-missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do evangelho com ações práticas que transformam a vida das pessoas, pois não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Mateus capítulo 9, versículo 12. Embora saibamos que a prioridade do tratamento no ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Assim, sabemos que as nações da janela 1040 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais na área da saúde, na área de saúde. Essas profissões da área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Graças a Deus, temos preciosos projetos em igrejas de nosso país, com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países da janela 1040. É preciso mais iniciativa como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. É isso, né? Nós mesmos temos investimento aí em projetos mais médicos, né? Para ir para esses países assim. Então é preciso a gente se despertar, cada um na sua, é claro, mas desde que a gente procure fazer, procure de alguma forma ajudar essas pessoas, né? Quem não tem projeto, que ajude os projetos dos outros, né? Então, e principalmente essa questão oração mesmo, se empenhar em pedir ao Senhor que venha abrir porta cada vez mais para que seja evangelizado esse povo, né? Exatamente, a conclusão agora. Quem pode evangelizar os povos da janela 1040? É uma interrogação. Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, ore por ele e, à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual, a responsabilidade da evangelização dessa região mundial. A grande verdade é que Satanás odeia o evangelho e ele fará tudo para impedir que isso seja avanço, né, nesses países. Mas, por outro lado, o evangelho é o próprio Cristo. E ele facilitará, e ele ajudará, e ele conquistará essas nações.
O maior problema é quando o próprio Deus diz que meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, a pessoa, por não conhecer, ele segue qualquer religião. Porque o homem, já existe nele um lugarzinho vazio que ele preenche com adoração a qualquer coisa. Que é para preencher, ele acha que vai preencher, mas só preenche com Jesus. Mas ele fica procurando, em algum lugar, uma solução. Principalmente nesses países, essas religiões aí, né? A adoração a Deus pagã, né? Que não funciona. São deuses que não existem, né? E muitas vezes esse lado aí leva as pessoas a crer naquilo, investir naquilo, e cada dia ele atrai mais maldição, em vez de ficar ao menos neutro, nenhuma, mas ele acaba atraindo maldição para cima dele, e quando alguém chega com com a verdade, chega com o verdadeiro Cristo, às vezes ele é rejeitado por isso. E isso até no sentido político é incentivado, esse lado é investido nesse lado errado, né? Politicamente. Aí é criada essas leis, essas coisas todas, que vai sempre contra, porque o diabo ele conhece muito bem Cristo. Aonde Cristo é lomeado, aonde Cristo é pregado, ele tem que ser expulso, né? Então ele já fecha tudo, as brechas, um lugar que alguém dá lugar. Então, o problema maior desses países é isso aí. Já está fechado com os deuses pagãos. Aí você vê no Egito, naquela época, para José entrar lá, Deus teve que fazer pensa, levar como escravo aquelas coisas todas, ele pegar lá de baixo mesmo, de uma maneira que fez um milagre, pagou um preço terrível, mas aí Deus foi anunciado naquele lugar. E olha que ele passou vários anos ali, e o povo de Deus foi para lá, mas ficou separado, porque tinha os deuses ali. Quando Moisés chegou, os deuses fez milagre também. Quer dizer, através da força maligna, né? Mas Deus saiu vitorioso porque teve ali um pagamento antes, 400 e poucos anos servindo ali, de maneira que quando Deus se apresentou, glorificou o seu nome ali, com 10 pragas sobre o Egito, de maneira que muitos egípcios acreditaram. Então, assim, esses países, essa dificuldade aí, porque a pessoa já nasce naquelas religiões, não tem nem ideia de quem é Deus. Ele acha que servir a Deus é de qualquer jeito. Mas é assim, mas que tem em nós esse empenho aqui. É de buscar, né? Pedindo ao Senhor com empenho verdadeiro, para que Deus venha trabalhar nas nossas vidas e na vida dessas pessoas, né? Então é isso aí, nós estamos aqui finalizando mais um programa. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, você venha se interessar o que foi falado aqui, né? A gente venha, todos nós, se interessar, começando já orando por esses países, por todas as pessoas perdidas do mundo, né? Inclusive do nosso Brasil e tudo, mas que Deus venha abrir portas, né? Para missionários entrar naqueles países ali da janela 1040, como já foi dito. A segunda, não, dois terços, né? Da população mundial. 2/3 da população mundial, quase 4 bilhões de pessoas, né? Que vêm essas pessoas conhecer o Senhor Jesus Cristo. Vamos nos empenhar, né? Nos ombrear, né? E por esses países aí, orando. O começo é oração, depois a gente vai entrando aí nesses países com a evangelização através dos missionários que se disporem, né? Aí, né?
Mas é isso aí, que Deus abençoe sua vida grandemente, esse é o desejo do nosso coração. E até a próxima semana, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus. E amém. Amém.